Olá, nós vamos explicar nessa videoaula como se faz a análise orçamentária de uma conta municipal. No caso aqui nós estamos na disciplina de orçamento público da Universidade do Estado de Santa Catarina e essa orientação é uma orientação dirigida à realização de um trabalho, de um estudo de caso acadêmico em equipe, até 4 pessoas. O título desse trabalho é Análise Orçamentária do Município, que a equipe vai escolher. Tem que submeter essa escolha ao professor para que não haja várias equipes tratando do mesmo município. E o exercício financeiro de análise, nós estamos em 2021, é preferencialmente 2020, e caso ainda não tenha sido julgado, então a equipe pode analisar 2019. O trabalho se constitui numa apresentação em sala da situação do município, né? Os alunos terão 12 minutos para fazer essa apresentação. O documento básico de pesquisa está assinalado aqui, é o relatório de contas anuais emitido, né, pelo Tribunal de Contas, aliás, elaborado por auditores fiscais, e esse relatório subsidia o parecer prévio, que é encaminhado às câmaras municipais. Cada câmara recebe do seu município para fazer uma análise política e julgamento político. Então, a primeira coisa é onde está esse relatório que você terá que analisar. Então, eu abri aqui na página, você vai na página da internet, na página do Tribunal de Contas, www.tce.sc.gov.br. Na página do Tribunal de Contas, lá embaixo, você tem uma seleção de serviços disponíveis, tá? Então, você encontra aqui contas municipais e clica em contas municipais, né? Aí vem para uma página de comentários, explica o que é, tá, as estatísticas gerais do órgão, e aqui no parecer prévio você vai clicar, parecer prévio. Você escolhe um município, no caso o professor, por uma questão didática, escolheu o primeiro da lista, você clica aqui, você pode escolher aqui por essa lista, eu escolhi Abdon Batista, ou você pode escolher pelo mapa. Então, se você é de uma cidade do interior, escolha a sua cidade para aqui, tá? Então, aqui, Abdon Batista, você clica aqui, contas anuais. Contas anuais do município de Abdon Batista, aparece a relação das últimas contas, no caso aqui, o último que temos julgado é 2019, então nós vamos clicar no documento, né, no PDF ali, e abre uma janelinha, tá? Essa janela dá acesso ao processo que fez a análise de conta, tá aqui, ó. Não precisa mexer nada, rola para baixo, e você vai identificar aqui peças do processo, é aqui que você vai clicar. Peças do processo. Dentro do processo tem um relatório, esse relatório é público, né? Esse relatório é aqui, instrução da prestação de contas do prefeito. É aqui que você vai clicar. E vai aparecer o relatório de contas anuais do município de Abdon Batista, que é o relatório que você vai analisar. Eu já abri o relatório aqui, vou pular, ele está aberto aqui, ó, tá? Por uma questão de otimização de tempo. Então, prestação de contas do prefeito, município de Abdon Batista. Aqui tem os dados da população, a bandeirinha. E tem o sumário desse relatório. Você não vai analisar todo o relatório, você vai analisar algumas coisas. Então, vamos voltar lá para a nossa orientação. Nossa orientação está aqui. Então, caracterização do município escolhido. Descrever as informações socioeconômicas e informações gerais do município. Isso é importante para que se possa inferir sobre os principais tributos arrecadados, as principais despesas, as prioridades do município. O município que é mais mexe ou produz agricultura vai ter algumas despesas públicas relacionadas a esse tipo de atividade econômica e assim por diante. Lá no relatório, você tem alguma informação de caracterização do município, está aqui. Né, o que é o município, qual é o PIB, e tem um gráfico que talvez seja a equipe julgue importante apresentar, né, o PIB em reais e o PIB, a situação do IDH per capita, né? Então compara o município de Abdon Batista com a média da ANPLASC, é a Associação de Municípios
a qual pertence o município de Abdon Batista. Compara também com a média de Santa Catarina, do IDH, e compara com a média brasileira. Veja que Abdon Batista tem um IDH baixo, né? Que próximo, você também pode buscar em outros lugares na internet informações adicionais se julgar conveniente. Depois você vai fazer o segundo tópico, a apresentação dos instrumentos de planejamento fiscal, que nós estudamos na disciplina, o PPA, a LOA e a LDO. Apresentar os números e as datas desses instrumentos. Pesquisar e apresentar link dessas leis que você encontrou. Alguns municípios é um pouco difícil encontrar de pronto, outros municípios já estão disponíveis na transparência, é bem fácil conseguir. Em relação à lei orçamentária anual, deve-se também apresentar o valor estimado da receita, o valor autorizado das despesas e os valores das alterações orçamentárias realizadas no exercício. Comentar se essas alterações foram expressivas, relevantes e se isso compromete o orçamento como instrumento de planejamento e controle, como comentamos. Né? Orçamentos superestimados, né, indicam que dão maior liberdade para o gestor escolher as rubricas que ele pretende priorizar. No relatório que você está analisando, tem algumas informações dessas. Então, vocês vejam que na análise orçamentária, aqui tem um capítulo específico, o capítulo que você deve procurar estudar. Você tem o número da lei, você aqui não tem a data das audiências informadas, mas muitos municípios têm, tem a receita estimada e despesa fixada em relação à lei orçamentária anual, ó, 21.296. E quando se apura o resultado, você tem as alterações orçamentárias. Vejam que aqui você tem o valor que foi orçado na despesa, fixado, autorizado, e aqui você tem o valor que foi autorizado ao final do exercício, ou seja, considerando as alterações orçamentárias. Então, você pode ver aqui que nós tivemos aí 6 milhões, 5 milhões, né, adicionais em relação a 21, de alterações orçamentárias. Isso é muito, é pouco, né? A equipe pode fazer algum comentário associado a isso. Continuando. O que mais que nós vamos analisar aqui? Análise propriamente da gestão orçamentária. Apresentar e analisar os resultados da gestão orçamentária, fazendo comentários sobre a evolução do resultado. Vejam que no relatório nós temos o resultado da gestão orçamentária. No caso de Abdon Batista foi um superávit de 2 milhões. Você terá que informar se isso é muito, se isso é pouco. Você também tem condições, tem um quadro aqui com um indicador de resultado orçamentário ao longo dos últimos 5 anos. Você deve comentá-lo. Nesse quadro orçamentário existe uma análise comparativa do município com a média dos municípios da região, na média da Amplastic, e com a média dos municípios catarinenses. Então veja a situação do município de Abdon Batista está em vermelho e os outros estão aqui do lado, né? Então a Abdon Batista teve uma inflexão importante, né? 2015 o resultado orçamentário foi bem ruim, 2016 melhorou, 17 acima, 2018 o resultado foi ruim, mas não tão ruim assim, e agora 2019, bom, então aí você cumpre essa parte, né, de análise da gestão orçamentária. Apresentar a execução da receita orçamentária e comentar sobre o percentual arrecadado das origens de receita que mais chamam a atenção da equipe. Comentar sobre a dependência financeira do município em relação ao Estado, União e sobre a arrecadação do IPTU per capita. Isso tem também aqui. Aqui você tem um quadro de todas as origens de recurso e aqui você consegue verificar quão por cento foi a arrecadação em relação ao que havia sido previsto. Ó. E aqui também você consegue ver nas transferências correntes e transferências de capital se esse município é ou não muito dependente da União e do Estado, porque as transferências é o que vem de recursos ou da União ou do Estado. O que mais? Apresentar a execução da despesa orçamentária em comparação ao que foi orçado e comentar sobre o percentual executado das despesas que mais chamam a atenção da equipe. Analisar e comentar se pertinente a evolução histórica das despesas do município. Então, aqui nas despesas você também tem a
aqui eu esqueci de comentar, a evolução do esforço tributário e o IPTU per capita está aqui, ó. IPTU per capita é um gráfico, né? Então, Abdon Batista, em relação à região, cobra bastante IPTU, né? Não, desculpe, Abdon Batista cobra pouco, está em vermelho aqui. A média dos municípios do estado é que é bem mais alta do que Abdon Batista. Mas Abdon Batista está próximo da média dos municípios da região. Em relação às despesas, você tem um quadro aqui com as despesas por funções e o nível de execução. Você tem que analisar essa situação do seu município e comentar se foi gasto muito pouco em relação ao orçamento. É importante ver que algumas situações, assim, habitação, foi previsto muito pouco e gasto muito menos ainda. Então, apesar desse percentual ser muito baixo, a expressão monetária não é relevante para fazer um comentário em sala, né? Então, algumas coisas, olha só, a agricultura já tem um valor bem mais significativo e foi executado 73%, né? Bom, e assim por diante você tem condição de fazer esse comentário. E caso você considere importante fazer comentário sobre alguma dessa função, você consegue verificar também a evolução dessa função ao longo do tempo. Por exemplo, a agricultura você pode verificar aqui. 1 milhão foi o maior valor dos últimos 5 anos. Desculpa. 794, né, 1 milhão foi o maior valor dos últimos 5 anos e ocorreu em 2018, na função agricultura. Você tem mais menores aqui, maior aqui, né? Um valor aí significativo. Transporte, bem maior, né? A aplicação. Transporte aqui vão estar as estradas, né? E assim por diante. Bom, com isso você faz análise da gestão. Agora, análise do cumprimento dos limites. Apresentar e comentar o cumprimento ou não dos limites mínimos de saúde e educação, demonstrando a evolução dos últimos 5 anos do percentual aplicado no município em comparação à média dos municípios da região. Apresentar e comentar o cumprimento ou não dos limites de despesa de pessoal do município e dos poderes executivo e legislativo. Você tem isso no relatório, tá? Análise de limites, eu vou, só para não ficar viajando aqui no relatório, eu vou análise do cumprimento do limite. Então, você fez análise da gestão orçamentária e pula para o próximo capítulo, análise do cumprimento de limites. Saúde, tem uma explicação o que é, tem a apuração do resultado e tem esse gráfico importantíssimo para você apresentar. O limite mínimo está em preto aqui, 15%, e Abdon Batista, o município, flutuou aqui, né? Abaixo da média dos municípios de Santa Catarina e dos municípios da região. Educação, a mesma coisa, tem um gráfico da aplicação ensino. A aplicação mínima é 25% da receita de impostos, e aqui tem a situação do município de Abdon, dos municípios na média do estado e dos municípios da região da Amplask, que é a associação de municípios com a qual pertence Abdon Batista. Você tem também, aqui tem outros limites do Fundeb e tal, pode apresentar, né, não tem problema, mas eu não pedi, né? E aí você tem aqui os limites máximos das despesas com o pessoal. Então você tem aqui a avaliação histórica do cumprimento dos limites da despesa pessoal do município. O limite máximo é 60%, né? E você tem a situação de Abdon Batista aqui em relação à média dos municípios catarinense e da Amplask. Você tem também um gráfico que apresenta só a parte do cumprimento das despesas do executivo, que é 54%, está aqui a linha, e a parte do cumprimento das despesas do legislativo, que é 6%, a mesma coisa, tá? Para terminar a apresentação, na conclusão você faz uma síntese do exercício financeiro. Isso tem também no relatório, você pode levar o quadro para a sua transparência para mostrar. Lá no relatório você tem essa síntese. Eu vou de novo lá no sumário, porque senão, se bem que eu já estava na metade, mas para você ver esse relatório aqui. Síntese do exercício. Você tem um quadro síntese em que fala sobre resultado orçamentário, sobre resultado financeiro, que a gente não comentou, né, mas que talvez você possa comentar na apresentação, limite de saúde, educação, limite do Fundeb, que também não é obrigatório, mas é acessório, e o limite das despesas de pessoal que acabamos de mostrar.
Não se preocupem com esse último cumprimento aqui, Lei 131, que diz respeito à transparência, porque nós não tratamos sobre isso. E também não se preocupe com o item 1 aqui, que é em relação à fidedignidade do balanço anual consolidado, que também é uma situação mais para a área de contabilidade. Mas para análise da avaliação, da aplicação de resultado, nesse quadro síntese você tem condição de saber se o município foi bem ou se não foi bem na gestão do orçamento. Bom, os últimos comentários que temos a fazer é as regras. As equipes podem ser até 4 pessoas, cada equipe deve fazer uma única apresentação no dia a ser agendado pelo professor. A equipe pode optar por gravar, fazer um filme e projetar no dia que for combinado, né? Os slides serão também avaliados pelo professor. Procure não utilizar fonte inferior a 18, usem cores, cuidado com a mistura de cores para ter contraste, então para não prejudicar a leitura. Antes de definir o município, deve ser submetida essa escolha ao professor para evitar duplicidade. E aí tem aqui no final os critérios de avaliação que o professor vai utilizar nesse trabalho. Então, com isso, então, a gente explicou como se faz a análise orçamentária de um município do estado de Santa Catarina, que é o estado que a Universidade do Estado está inserida, né? Claro que esse trabalho que estamos fazendo, pode ser aplicado em outro estado, outros municípios de outro estado. Basta que você consiga o relatório de contas anuais do Tribunal de Contas desse outro estado e analise esse relatório. É muito provável que todas as informações que nós temos no nosso relatório tenham em relatórios de outros tribunais de contas também, sobretudo em relação ao cumprimento de limites e equilíbrio orçamentário. Mas só que isso não é assim o propósito da disciplina que lecionamos, tá? Então, com isso, a gente explica o trabalho que vocês vão ter que desenvolver e que será apresentado na penúltima ou última aula do semestre letivo.